Fala, torcedor do Flamengo, tamo junto, meu nome é Fábio Saúz e a partir de agora, bora lá com as últimas do Mengão. Começando esse vídeo, gente, com uma notícia bacana, né? Ontem a FIFA fez o depósito de cerca de 7 milhões de dólares na conta do Flamengo, referente à Copa do Mundo de Clubes, na verdade a classificação do mais querido, às oitavas da competição, onde infelizmente perdemos para o Bayern de Munique. Então aqui, ó, 7 milhões uns quebrados, mais os 15,2 milhões de dólares, mais os 5 milhões referentes a 2 vitórias e um empate na fase de grupos, Flamengo somou-se ali em cerca de 23 milhões de dólares aproximadamente. Aquela coisa, né? Papo de 150 milhões de reais, com descontos para o governo americano e para o governo brasileiro. O Flamengo, na verdade, ficou ali com aproximadamente 95 milhões de reais, tá? Esse é o dinheiro real que o Flamengo ganhou na Copa do Mundo de Clubes e esse valor será acreditado de modo oficial assim que o Mengão abrir o seu balancete lá no final do ano. Mas não deixa de ser uma notícia boa, né? Todo o dinheiro que entrar é muito bem-vindo, né? Por falar em dinheiro, vocês estão vendo aí essa guerra com a Libra, o dinheiro que o Flamengo conseguiu reaver na justiça, o embargo, o papo dos 77 milhões, aquela parcela. Gente, a guerra está declarada e ontem foi a vez da dona Leila Pereira, a dona do Palmeiras, falar a gracinha dela. Tava demorando. A Leila falou o seguinte, o Flamengo tá reivindicando demais, quer saber? Que jogue sozinho, Flamengo profissional contra Flamengo sub-20, quero ver se eles vão ter audiência. E eu te falo legal, dona Leila, se coloca em campo aí um Flamengo profissional contra o Flamengo sub-20, tá arriscado ter muito mais audiência do que Palmeiras e Corinthians, tá certo? Eu digo isso porque o Flamengo, como todos bem sabem, é o grande trem pagador dessa coisa toda. Mas a guerra está declarada, gente. A guerra está declarada e vamos ver quais serão os próximos imbróglios dessa coisa toda, né? O fato é que o Flamengo reivindica os seus direitos e todo mundo está achando a atitude do Flamengo uma atitude arbitrária e arrogante. Eu considero justa e, pelo visto, a justiça também. Olha aqui, nação. Por favor, like neste vídeo, inscrição no canal, compartilhamento, hypada, comentários acerca dos assuntos aqui abordados. Esses são os pedidos que eu lhe faço para poder ajudar o meu trabalho, canal Flasigueta, que está no ar há 2 anos e 8 meses, de domingo a domingo, com vídeos, lives, shorts, enfim, aqui o Flamengo está sempre tratado com total respeito e aquilo, gente, ó, tudo atualizadinho, sem sombra de dúvida. Então ajudem o meu trabalho e bora lá. Trabalho com futebol há porrada de tempo, escrevo sobre futebol desde a época da blogosfera, lá em 2005, 2006, mas profissionalmente, com o Flamengo, papo de, sei lá, 10 anos. Aqui no YouTube vai fazer 3. Vamos lá. Eu quero falar daqui a pouco sobre Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, que é o assunto principal desse conteúdo, mas vai ter hoje, gente, um assunto legal que é sobre a alteração no calendário do futebol brasileiro. A CBF a qualquer momento vai divulgar as novas datas para a próxima temporada e virão mudanças interessantes, cara, como por exemplo, na Copa do Brasil, me parece que a CBF vai anunciar a final única, que por um lado é interessante, quando a gente bota uma final única, no meu entendimento, aumenta a chance tanto para um quanto para outro, né? Jogo único é sempre uma coisa mais pegada, mais decisiva, então teremos uma Copa do Brasil com final única. E acabou aquele negócio de mata-mata, pelo menos naquelas fases precedentes, né? Mata-mata somente nas oitavas, quartas e na semi. A CBF ela tá tentando enxugar o calendário para poder adequar com a Copa do Mundo, já que a Copa do Mundo aumentou também. Agora são 48 seleções nessa Copa do Mundo, não mais 32. Então tá tudo muito espremido. Os estaduais também encolheram. Ano passado, aliás, esse ano foram 16 datas, ano que vem são 11 datas, então encolhemos mais. Vem mudança aí, gente, vem mudança. Agora, o que não vai mudar é o Brasileirão, são 38 rodadas e isso é imutável. Porém, a CBF provavelmente vai anunciar o seguinte: a primeira rodada do Brasileirão já vai começar, sabe quando? No início do ano. O Campeonato Brasileiro ele será esticado ao longo de todo o ano, começando junto com o estadual e terminando lá em dezembro, meados de dezembro. Será um campeonato esticado e espalhado ao longo de todo o ano. Por um lado é bom, porque
pegamos os clubes em vários momentos diferentes. Por outro lado, é meio esquisito porque fica assim, por exemplo, tu vai fazer um jogo de abertura pelo Brasileirão em janeiro, que seja, em fevereiro, que seja, dentro do Carioca, depois vai pular 3 semanas para jogar de novo, depois pula 2 semanas e assim por diante, e assim a coisa vai evoluindo. Mas é aquilo, gente, ó, alguma coisa tem que ser feita realmente porque o calendário do futebol brasileiro tá muito esculhambado e algo precisa ser movimentado. E essa movimentação ocorrerá a partir de hoje com o anúncio oficial da CBF. Assim que ela divulgar, a gente volta aqui pro canal e conta pra vocês, tá? Outra coisa relacionada à CBF, né, agora diz respeito à seleção brasileira. Ontem vazou mais nomes de jogadores do Flamengo na pré-lista do Carlo Ancelotti. Ele vai convocar a seleção hoje também. E tem ali, ó, o Alexandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Samuel Lino e agora o Pedro. O Pedro apareceu na lista e eu te falo legal. Nada mais justo que o Pedro seja convocado, é o principal camisa 9 do futebol brasileiro. E há quem diga que ele tem que ser o titular na Copa do Mundo, tá? Então é provável que o Pedro seja convocado. Sobre o Samuel Lino, eu penso que não. Eu acho que os 2 jogos do Samu, aliás, os jogos que ele fez pós-amistoso, né? Aliás, pós-data FIFA com eliminatórias para Copa do Mundo, foram ruins. Os jogos que ele fez pelo Flamengo foram jogos fracos. Não é que o Samuel Lino é fraco, ele jogou abaixo do esperado. Então, baseado nisso, eu acho que o Ancelotti fará outros testes, dessa vez ele não será convocado. Eu arrisco o seguinte, ó, nessa convocação, o Ancelotti deve levar o Pedro, o Alexandro, o Léo Ortiz e acabou. Lino e Léo Pereira, hoje, nesse momento, não tem o que é preciso para estar na seleção. De qualquer forma, são perdas irreparáveis para o Flamengo. A seleção fará 2 amistosos, agora em outubro, sendo os 2 lá no Oriente, e o último deles é contra o Japão no dia 14, lá no Japão. E no dia 15 tem Botafogo e Flamengo no Engenhão. Como é que esses caras vão jogar? Não tem como, né? E se tu levar a realidade rubro-negra para a seleção do Uruguai, que também tem 2 amistosos, levando a Arrascaeta, levando Varela, levando Matias Vinha, tu pega ali a Colômbia, levando Carrascal, o Equador levando Plata, e assim por diante. Cara, o Flamengo realmente vai ter que pegar um Botafogo em condições extremas de desfalque, com um time completamente zoado. É uma forma da CBF dar uma esculachada no Flamengo, mas o que se pode fazer, né? O que se pode fazer? O calendário tá aí e vamos ter que jogar. Assim como teremos que jogar amanhã contra o Cruzeiro no Maracanã e o cenário está amplamente favorável. Caindo de cabeça agora nesse jogo é o seguinte: o Mengão entra em campo amanhã às 8h30 da noite com casa extremamente lotada. Todos os ingressos foram vendidos, pelo menos por parte do Flamengo. Não sei se os cruzeirenses esgotaram a sua carga que lhe fora devido, mas a nação fez o papel dela. Maracanã estará lotado e será o reencontro do Gabigol com o Flamengo no Maraca, estádio que consagrou o Gabriel Barbosa como ídolo rubro-negro. Vai ser um confronto maneiro, gente. Lembrando que existe um tabu no Maracanã que o Cruzeiro não quebra desde 2000 e quanto, cara? 15 anos, 2010, 25, sei lá, cara, 2010, 2011, acho que a última vitória deles no Maracanã foi em 2010. Em 2011, o Flamengo fez 5-1, meu irmão. De lá pra cá, o Flamengo não perdeu mais, foram 11 confrontos com 8 vitórias do Flamengo e 3 empates. Ou seja, no Maracanã, quando o assunto é Flamengo e Cruzeiro, quem manda é o Flamengo. E amanhã, se Deus quiser, esse tabu será mantido e o Flamengo vencerá a partida para continuar largo na vantagem frente ao Palmeiras e frente ao próprio Cruzeiro, que já tem muita gente dizendo o seguinte: vitória do Flamengo amanhã representa a morte da Raposa no Campeonato Brasileiro. Eu também acho. Representa a morte da Raposa no Campeonato Brasileiro. Flamengo vai a campo amanhã, a previsão é que com força máxima no sentido de quais são os titulares do Flamengo: Rossi, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandro, Jorginho, Saul e Arrascaeta, Samulino, Plata e Pedro. Há quem diga que agora na ponta direita haverá uma briga pela titularidade entre Plata, Luiz Araújo e o Carrascal. E eu queria pedir que vocês deixassem aqui nos comentários, gente, o que vocês acham. Quem vocês colocariam como titular a partir de então na ponta direita? Plata, Araújo ou o Carrascal? Cara, eu digo o seguinte: eu acho que eu manteria o Plata mesmo, porque é aquela coisa, time que tá ganhando não se mexe, porém,
O Araújo, sensacional jogador, e o Carrascal tem tudo para despontar também. Mas para evitar uma assim, desmobilização tática num momento tão importante da temporada, eu manteria o Gonzalo Plata, mas eu queria saber a sua opinião. Do mais, é isso. Retorno do Eric Pulgar. Tá sendo. As pessoas falavam que. Qual seria a possibilidade dele estar em jogo amanhã? Eu digo, 0. Quais seriam as possibilidades dele estar em campo contra o Bahia? Havia papo de 50% de chance, mas o Flamengo também já descartou. Então o Pulgar está sendo trabalhado para o jogo contra o Botafogo, justamente no Engenhão, lá no campo sintético, no dia 15 de outubro, né, pós-data FIFA. Então, como o Flamengo deve ter algum problema de elenco para esse jogo aí, o Pulgar será importantíssimo. Eu penso o seguinte, ó. Se o Jorginho não for convocado para a seleção italiana, joga Jorginho, joga Pulgar e mais avançado joga o Saul com o Carrascal. Caso o Carrascal também não seja convocado para a seleção colombiana. Se for convocado, aí o Felipe Luiz vai ter que quebrar a cabeça botando Cebolinha mais recuado com o Bruno Henrique numa das pontas, o Luiz Araújo na outra e o Wallace centralizado, alguma coisa desse tipo aí. Supondo que o Flamengo, rapidinho, perca todos esses jogadores para as seleções na data FIFA. Quem o Flamengo deve pôr contra o Botafogo, então? Vamos lá. Olha o time. Flamengo, Botafogo e Engenhão, dia 15. Rossi no gol. Emerson Royal na direita. Danilo e Léo Pereira, dupla de zaga. E Ayrton Lucas na lateral esquerda. Volantes, Jorginho e Eric Pulgar. Mais avançado, Saul. Ao lado dele, Cebolinha. De um outro lado, Bruno Henrique, Cebolinha fazendo um pouco mais para trás, Bruno Henrique na ponta, ou como centroavante, e o Luiz Araújo como desponte. Tá bom, Bruno Henrique centroavante, Luiz Araújo como ponta, Cebolinha um pouquinho mais recuado, trocando com o Luiz Araújo, e vamos que vamos. Esse seria o time que pegaria o Botafogo, caso realmente todos esses jogadores selecionáveis estejam servindo suas seleções. É um belo de um time, então o Flamengo vai partir para a vitória, não tenho dúvidas disso, lá contra o Botafogo. Valeu, nação. Então é isso. Essas foram as notícias para este vídeo. Peço de novo que vocês continuem acompanhando o canal. Deus quiser, tem live logo mais. Tem tudo rolando aqui no nosso projeto. E tamo junto aí. Valeu? Saudações rubro-negras. Lembre-se de uma paradinha muito simples. Tudo isso aqui, ó, é pelo Flamengo. Valeu, obrigado.